Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas também. Esse é o ValeCast Saúde e Bem-Estar, episódio de número 2. Eu sou a Juliana Sever e vamos juntos nessa, né? Esse episódio da cirurgia bariátrica e canetas emagrecedoras. A gente lembra que o ValeCast Saúde e Bem-Estar tem o apoio da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Vou apresentar os convidados de hoje. Primeiro, o Dr. Rogério Mariotto, cirurgião bariátrico, mestre e doutorando em gastrocirurgia pela Unifesp e membro titular da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Seja bem-vindo. Obrigado, Juliana. É um prazer estar com todos vocês aqui e poder disseminar um pouquinho de informações sobre o mundo da obesidade e emagrecimento, entre outras coisas. Com a gente também hoje a Débora Magalhães, que tem 36 anos. Hoje é criadora de conteúdo nas redes sociais após ter realizado uma cirurgia bariátrica em 2021 e mudar de vida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite de estar aqui contando um pouco do meu processo e toda a minha mudança de vida após a cirurgia bariátrica. Então vamos lá, né? Vou começar com o doutor, porque a gente conhece essa cirurgia bariátrica popularmente como redução de estômago. É isso mesmo, doutor? Explica pra gente. É exatamente como diversos outros nomes que nós temos. Cirurgia emagrecedora, redução de estômago, cirurgia bariátrica, gastroplastia, são todos termos genéricos para um procedimento que objetiva, de certa forma, a perda de peso, mas principalmente a recuperação e a resolução de algumas doenças. Então a obesidade hoje é uma doença, diga-se de passagem, a doença mais prevalente do nosso mundo. Hoje a doença mais incidente, a doença que mais mata no nosso mundo. E deixar bem claro que ela por si só não mata, mas ela leva às doenças que matam. Então o problema dela é muito a longo prazo. As pessoas acham que é uma questão estética, que é o paciente que está incomodado com aquele corpo talvez que não caiba no mundo atual, mas o negócio é muito mais embaixo. E aí, por si só, a gente tem vários nomes hoje para cirurgia emagrecedora, entre outras coisas, mas é muito mais complexo o negócio. Então, as gastroplastias, que nós temos diversas possibilidades, diversas modalidades, são as famosas cirurgias que a gente tem no nosso arsenal para o tratamento da obesidade hoje e das síndromes metabólicas. Essa redução de estômago acontece mesmo, né? Acontece, sim. Como que ela acontece de fato, doutor? Explica pra gente. A pessoa sente menos fome? O que acontece ali na cirurgia que muda totalmente a vida dela? Nas cirurgias, como eu falei para vocês, temos várias modalidades. Eu tenho cirurgia técnica cirúrgica que eu tiro e deixo quase que 5 a 10% do tamanho original do estômago. Tem técnicas que ficam 20, 30% do tamanho original do estômago. E com isso, todo mundo acha, porque meu estômago é pequeno, eu vou comer menos e eu vou emagrecer. Essa é a principal ideia de todas as pessoas leigas, principalmente. Inclusive minha também. E não é. Não é? Na verdade, hoje a cirurgia bariátrica, e a gente consegue trazê-la para um âmbito chamado metabólico, ela é muito mais que a questão anatômica. Essa questão de restrição, graças a Deus, no mundo médico-científico, a gente está abortando, a gente está deixando de lado cada vez mais, porque a questão da cirurgia ela é muito mais metabólica, ela é funcional, ela é fisiológica. Todas as alterações hormonais que essa alteração anatômica causa é que levam realmente à perda de peso, é que levam o paciente então não ter fome. A redução de fato. Nada. E a redução da fome, aliás, a abolição, né, vai poder confirmar isso pra gente, mas a abolição da fome, o paciente não sente a fome, ele sente vontade de comer, que são coisas diferentes, mas a redução dessa fome do paciente, ela é um dos mecanismos que faz emagrecer, e não é o mais importante. Nós temos diversos outros mecanismos muito mais importantes que fazem o paciente emagrecer e, mais importante, a longo prazo manter o peso perdido. Bom, eu tenho várias perguntas aqui, tem alguns dados também, mas antes da gente continuar, eu quero ouvir um pouquinho da Débora também, que passou por isso, né? Inclusive a gente convidou a Débora para falar um pouquinho da experiência dela. Eu queria que você contasse, Débora, em que momento que você fez a cirurgia? A gente até já contou que foi em 2021, mas por que você fez
a cirurgia naquele momento e quando foi essa virada de chave na sua vida? Bom, eu achava que eu era uma gordinha saudável, né? Dentro da minha falta de conhecimento e maturidade. E eu tinha uma alimentação muito ruim, à base de fast food. Eu era sedentária. Eu bebia refrigerante em vez de água. Eu não conseguia mais amarrar meu próprio tênis. Eu não tinha fôlego para andar 2 quadras. Só que dentro daquela realidade, eu ainda achava que estava tudo bem. Né? Você tem 30 anos de idade, você nunca vai mais me imaginar que você está assim, você é uma bomba relógio, literalmente. E era pandemia, e eu entrava na fila das comorbidades. Eu tinha 123 quilos, com obesidade mórbida, e eu fui atrás de um endócrino, na verdade, para pegar o laudo para tomar a vacina do Covid, porque eu sabia que eu entrava na fila das comorbidades. Eu nunca imaginei entrar numa mesa de um centro cirúrgico e fazer a cirurgia bariátrica. Eu tinha muito preconceito, algumas amigas são, e eu falava, isso é loucura, jamais eu vou me colocar numa situação dessa, eu gosto de comer, né? E tá tudo bem com a minha imagem. Então, quando saiu o resultado dos exames, o médico falou, olha, você está com gordura no fígado grau 3, está pré-diabética, resistência à insulina, você tem uns 90% de chance de ter um infarto AVC a qualquer momento. Se você pegar o Covid, provavelmente você não vai resistir. E assim, o mundo indo naquele colapso, né? Tava começando a vacinação ainda, muita gente sendo entubada, muita gente morrendo. Eu falei, meu Deus, como que eu faço? Ficou em choque ali com a declaração do médico. Um choque emocional mesmo. Eu usei a ferramenta da cirurgia bariátrica naquele momento como algo para sair dessa zona de risco, sabe? Então, assim, eu caí de cabeça mesmo. Eu falei, não, eu vou fazer esse tratamento certinho, vou seguir, vou mudar toda a minha alimentação antes. Então, eu fiz fisioterapia pulmonar para fortalecer meu pulmão. Eu fiz todo o acompanhamento psicológico, fiz o acompanhamento nutricional. Eu mudei toda a minha alimentação antes da cirurgia para me preparar mentalmente para viver dieta líquida, dieta pastosa, dieta branda. E tem vários alimentos que eu não consumo até hoje porque eu preferi retirar realmente da minha vida, porque eu acredito que são nocivos ao meu processo e colocar em risco o resultado que eu tenho hoje. E você citou durante a sua fala, e eu prestei bastante atenção, que você se sentia bem com a sua imagem, né? E eu acho que isso é importante a gente falar, que a romantização, ou pelo menos eu tenho essa sensação, vou perguntar para o doutor depois, mas vou perguntar primeiro para você, que há uma romantização às vezes da obesidade. E isso não tem nada a ver com o perfil do corpo, né? Porque, claro, a gente tem vários perfis aí de corpos, né? Você sentia ou sente que ainda existe uma romantização da obesidade? O que você tem a dizer em relação a isso? Num primeiro momento, eu acho que a gente vive um processo de negação. Né? A gente não se vê daquela maneira. Eu não me via naquele grau de obesidade, eu não me via com aquela imagem e eu achava que estava tudo bem. Então hoje, quando eu olho minhas fotos e eu vejo, eu falo assim, gente, como que eu deixei chegar nesse ponto? Né? É assustador como que eu me descuidei a ponto de não conseguir amarrar meu próprio tênis com 30 anos. Né? Então, primeiro vem essa fase realmente de negação. Quando eu comecei a viver o processo da cirurgia bariátrica para me preparar para o procedimento, eu entrei numa fase de arrependimento, não pela decisão, mas de ter deixado chegar naquele ponto. Né? E hoje eu vivo uma fase de conhecimento, de busca de autoconhecimento, para que eu cada dia viva melhor e minimize os efeitos colaterais da cirurgia bariátrica, seja um dumping, seja uma hipoglicemia reativa, e efeitos que são comuns, digamos assim, da má alimentação pós-cirurgia bariátrica. Doutora, é isso mesmo? Não tem nada a ver com estética, tem a ver com saúde, né? Exatamente. A romantização é um dos principais exemplos que a gente tem hoje. Não tem nada a ver o paciente se sentir bem com o corpo dele, se sentir ok com tudo isso. O fato é que, cientificamente, nós temos uma condição que é considerada uma doença. Então, a Débora até comentou um termo que é extremamente pertinente no nosso meio hoje. Eu me achava uma gordinha saudável. Só por você ter obesidade, infelizmente, e cientificamente falando, você já está excluído dessa possibilidade de ser saudável. Parece até grosseiro falando uma coisa dessa, mas por você ter obesidade, seja o grau 1, você já é portador de uma doença extremamente agressiva e por definição ela é crônica, ou seja, não tem cura, é pro resto da vida, vai te acompanhar, ela tem controle, mas o controle é extremamente difícil.
Então, exatamente o ponto que o pessoal fala assim, fulano vai operar porque ele quer emagrecer. Tudo bem, a estética faz parte, sim, de um dos pilares do bem-estar, da saúde do paciente. É a saúde física, mental, espiritual, entre outras coisas. Então, a gente tem um efeito, sim, estético. Mas o ponto maior, principal, é resgatar a saúde da pessoa. Agora, doutor, fica uma dúvida, eu acho que não é só minha, mas de muita gente, porque a gente conversa com muita gente por aí, né, e eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo que tem um pouco de medo de fazer a cirurgia bariátrica. Depois eu até vou perguntar isso para a Débora também. E acabam optando por fazer uma dieta e às vezes está muito difícil, porque às vezes já está num grau de obesidade muito alto. E aí a pergunta que eu quero fazer para o senhor, em que momento que o médico toma a decisão de que o paciente precisa fazer a cirurgia bariátrica ou não? O que determina que o paciente está ali realmente precisando dessa cirurgia? Não existe um ponto específico exato para falar isso para você. Como tudo no tratamento da obesidade, do sobrepeso, não existe uma receita de bolo perfeita. Onde eu quero chegar com isso? O principal ponto é o paciente querer. Não adianta eu chegar para uma pessoa que vem no consultório, que tem obesidade grau 2, grau 3, e ela vem aqui no meu consultório porque ela está queixando uma unha encravada. Eu não posso chegar para ela assim, senhora, você tem que operar. Ela vai sair do consultório constrangida, magoada, se sentindo com preconceito, entre outras coisas. Então, primeiro de tudo é o paciente querer, ele tomar essa decisão, ele entendimento, e aí sim buscar ajuda. O outro ponto é realmente as pessoas com os extremos. Esse sim, a Débora, graças a Deus, não estava no extremo, mas estava chegando próximo disso. Então, aquela pessoa que tem altíssimo risco, seja por uma obesidade severa, uma super obesidade, a gente tem classificações além da obesidade grau 1, 2, 3, a gente não tem mais 4, 5, a gente chega num outro termo que chama super obesidade e super obesidade. Esses pacientes, sim, são de altíssimo risco. Então, você fala assim, Rogério, quando a gente entra com remédio, quando a gente entra com tratamento clínico, dieta, atividade física, cirurgia, não tem receita de bolo específica. O paciente portando obesidade, ele tendo indicações para cirurgia bariátrica, a gente pode optar desde o começo, pelo tratamento cirúrgico. Existem regras para o convênio autorizar, entre outras coisas. Mas não tem aquela coisa, faz isso, depois faz isso, e a última coisa a gente pensa na cirurgia, que é o que acontece. Por medo do paciente, com toda razão. A cirurgia, ela é o melhor tratamento que nós temos hoje, mas é o mais agressivo, é o mais mutilante. É o que a gente tem melhores resultados. Mas eu concordo, todos os pacientes se assustam muito. Porque além de ser um procedimento agressivo, mas que não traz repercussão negativa no sentido de morte, mortalidade, gravidade, no procedimento, que é muito seguro, ele mexe, ele altera a qualidade de vida no sentido positivo, mas às custas de muita adesão, sacrifícios. Ou seja, o paciente tem que aderir muito bem ao processo pós-operatório. Senão ele sai de uma doença e entra para outra. O pós-operatório precisa ser feito de uma forma bem adequada, né? Porque senão específica. Pode trazer problemas, né, doutor? Muitos. E não é no pós-operatório recente, não. A Débora já tem um tempão já de pós-operatório, ela sabe, e vai ser pro resto da vida. O paciente bariátrico, as pessoas acham, nossa, o paciente bariátrico é um ser de outro mundo, um alien. Não. O paciente bariátrico, ele é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa nessa vida. Só que ele tem que tomar cuidados, principalmente alimentares, nutricionais, entre outras coisas, que vão fazê-lo ter uma qualidade de vida. A gente brinca muito, brinca no sentido bom da palavra, mas eu falo aos pacientes, você quer ter uma bariátrica com sofrimento ou sem sofrimento? Com qualidade de vida ou sem qualidade de vida? É muito comum um termo que você deve ter ouvido falar muito já. Fulano fez bariátrica, tem que estar com cara de doente. Aquele lá é bariátrico, porque tem cara de doente. Quando a gente pensa numa coisa dessa, eu vou um pouco mais a fundo. Se fulano está com cara de doente e ele é bariátrico, eu tenho certeza absoluta que ele não está com cara de doente, ele está doente. Porque a bariátrica, sim, é um procedimento agressivo que, se não bem cuidado, não bem levado a sério no pós-operatório e feito... Tem que ter um acompanhamento, né? Vai levá-lo a outra doença. Então ele sai da obesidade e vai para uma outra doença. A deficiência das vitaminas, a sarcopenia, a desnutrição, entre outras coisas. Então, quando a gente fala isso, realmente é verdade. A cirurgia bariátrica, ela é mutilante. Mas, para isso não acontecer, tem que seguir todo um pós-operatório que é pro resto da vida. Quero ouvir o depoimento de quem passou por isso. E aí, Débora? Então, quando a gente chega com essa decisão para a família, né? As pessoas falam, você é louca, você vai morrer, fulano morreu, uma tia, aconteceu isso. Por quê? Antigamente, né, a cirurgia bariátrica era
aberta, né? Ainda existe esse método ainda, principalmente no SUS, mas hoje em dia modernizou muito, você faz 5 furinhos, a recuperação é rápida, em 24 horas você tá na sua casa. Então, assim, é tranquilo nesse sentido, apesar de ser algo realmente muito brusco para o nosso organismo. Mas junto vem esse medo, porque tudo que você escuta sobre cirurgia bariátrica são coisas ruins, né? De pessoas que passaram pelo processo, muitas vezes sem aderir ao tratamento, e muito antigamente também pela falta até de buscar conhecimento, antigamente era assim, não tinha internet, né, igual a gente era tem mais hoje. Difícil, era né? mais difícil. Então, os exemplos que a gente tem de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica lá no passado são pessoas que realmente não tiveram esse sucesso, né? São poucos, né? Muita gente passa mal, muita gente tem efeito colateral. Então, quando você se depara com algo novo assim, dá aquele medo. Fala, nossa, eu vou viver limitada a comer, eu vou me alimentar de uma forma que eu vou viver passando mal. Então, assim, dá esse medo de fato. Mas eu tinha muito mais medo de permanecer da maneira como eu estava, com as comorbidades que eu estava naquele momento. Então, eu sabia que se eu continuasse, ia piorar. E talvez na situação de pandemia, talvez eu não aguentaria mesmo. Mas hoje, a minha alimentação é a base de proteína. Eu foco muito em proteína. Exercício físico semanal, eu faço 5, 6 vezes semanalmente exercício, às vezes eu treino 2 vezes no dia. Então, assim, hoje eu tenho digamos assim, um exercício até, um esporte está em alta performance para mim, porque eu corro, eu tô me preparando para uma meia maratona, eu faço crossfit, então é algo que já saiu mais desse modelo de bariátrica que, tipo assim, pelo menos você tem que fazer exercício 3 vezes na semana. Hoje em dia, a minha dificuldade é colocar a suplementação como uma atleta, digamos assim, pela minha limitação como bariátrica. Então, eu teria que colocar mais carboidrato para ter mais energia. Então, hoje em dia, eu consigo comer como uma pessoa normal. Eu já não estou limitada a quantidades pequenas. Então, por exemplo, assim, uma pessoa, sei lá, bariátrica, tem bariátrica que consegue comer 100 gramas, 200 gramas, às vezes até menos. Eu consigo comer meio quilo de comida, mas é meio quilo de comida de verdade. Entendeu? Então, hoje eu escolho qualidade ao invés de quantidade. Eu não estou mais preocupada, assim, com... 2021 para cá, você ainda tem muitas restrições alimentares ou não? Agora não mais? Faz tempo que eu não tenho, mas eu já tive muito episódio de hipoglicemia reativa, que é quando você coloca mais carboidrato na sua alimentação, e aí, quando passa algumas horas, esse carboidrato vira açúcar no sangue. Eu acho que a explicação é essa. E aí, como o meu método é o bypass, então meu intestino foi desviado. Então, o açúcar sobe muito rápido no meu organismo. Então, dá uma fraqueza, dá uma... Você passa mal mesmo. Então, tem gente que chega a desmaiar. Então, você tem que reverter esse quadro de hipoglicemia reativa. Geralmente, eu coloco whey, proteína, mas faz tempo que eu não tenho. Então, por exemplo, assim, gel carboidrato de corrida, eu não posso tomar vários durante uma corrida. Porque então, pode transformar, fazer mal. Pode me fazer mal. Então, é uma coisa que eu tô tentando conciliar aí para uma meia maratona, tentando colocar o carboidrato no dia anterior como alimentação, para eu não precisar tanto do gel, para que eu não passe mal no meio de uma prova, por exemplo. Então, é meu desafio, digamos assim, como bariátrica e ligado ao esporte. Bom, não tem como não puxar esse gancho, né, doutor? Quem fez uma cirurgia bariátrica, então, precisa do acompanhamento pro resto da vida. Pro resto da vida. As pessoas acham que muitas vezes chegam muitos curiosos no consultório para perguntar, queria saber se tem indicação de cirurgia bariátrica. Eu falo, matematicamente é fácil, eu faço a conta do seu peso, sua altura, eu chego e falo, você tem indicação cirúrgica. Mas eu sempre deixo muito bem explicado. Entre você realmente ter essa indicação matemática, que você não é um número, medicina não é matemática, e efetivamente a gente achar a indicação, achar o benefício da cirurgia, definir que você está apto para uma cirurgia, nós temos um gap. Nós temos um hiato muito grande, que é a preparação pré-operatória. E aí, nesse processo, eu tenho que embutir, fazer o paciente entender do processo, de todas as alterações que ele vai ter no pós-operatório, hormonais, enzimáticas, e de necessidades de estilo de vida, para, a longuíssimo prazo, ele se manter com qualidade de vida. Senão, infelizmente, a cirurgia ela não faz milagre.
Ela não é 100% garantida. A gente não tem nenhum tratamento hoje para obesidade garantido e com chance de controle de cura. Nós não temos. Nós temos potenciais de controle, mas de cura jamais. Então, com isso, a gente precisa fazer o paciente entender que o tratamento é para o resto da vida. Ah, cansei de ir no cirurgião, tudo bem, mas precisa ter algum médico que vai acompanhá-lo de tempos em tempos, fazer a rotina laboratorial, de imagens, entre outras coisas, suplementar adequadamente, entre outras coisas. Bom, então a cirurgia bariátrica é uma das indicações quando a pessoa está na obesidade, né? O senhor falou aqui, desde o início, que a obesidade ainda é o que mais mata porque causa outras doenças. Vou até usar essa sua fala para trazer uma informação aqui, né? A gente pesquisou, até conversei com o doutor fora aqui do ValeCast para a gente poder trocar algumas informações. Eu vou trazer essas informações aqui, ó. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica estima que mais de 68 mil cirurgias bariátricas sejam realizadas anualmente no Brasil. Em 2021 foram realizadas 63 mil cirurgias, com cerca de 57 mil através de planos de saúde, apenas 2.800 pelo SUS e cerca de 3 mil particulares. Os números são gritantes. O que eu quero saber do doutor? Tem muita cirurgia sendo feita na rede particular ou pouca sendo feita no SUS? Eu fiquei com essa dúvida, porque se ainda é o que mais mata e tem tanta pouca cirurgia sendo feita pelo SUS, e aí, doutor, o que o senhor me conta em relação a isso? Se eu for um pouco mais além, talvez você fique até mais assustada com isso. Se eu te disser que todos esses números que parecem ser altos, eles são extremamente baixos, irrisórios. Perto do que deveria ser feito? Nós temos hoje uma população no Brasil em torno de 20 milhões de pacientes com obesidade. Ou seja, a gente não opera nenhum por cento dos pacientes que têm, talvez, indicação cirúrgica. Então, vamos lá, para eu entender. Na sua opinião, tem pouca cirurgia sendo feita no SUS. E não muita sendo feita no particular. Pouco em tudo. Tudo. É pouco no SUS, é pouco no... A gente tem, infelizmente, ainda uma tradição, a gente tem uma cultura de ver o paciente com obesidade com péssimos olhos, e a gente, quando eu falo a gente, é o meio leigo, é o meio médico. O paciente com obesidade, ele sofre muito preconceito. Desde o dia que ele acorda e sai da casa dele até a hora que ele vai voltar. Em todos os consultórios que ele passa, em todos os especialistas que ele passa, é sempre a culpa de tudo que ele tem da obesidade. E sempre a desculpa, a necessidade de tratamento, precisa emagrecer, mas ninguém dá esse apoio, ninguém dá o suporte, ninguém pega na mão dessa pessoa e leva, você precisa fazer o tratamento para obesidade, que você tem uma doença obesidade e precisa tratar. E eu não estou nem puxando sardinha para minha cirurgia bariátrica, não. Eu estou falando que dentre tratamentos, então desses pacientes, desses 20 milhões que sofrem com obesidade, nem 4% têm condições de tratamento. Remédio, canetinha, uma endócrino, uma nutricionista adequado. E aí desses 4% que chegam ao tratamento, menos de 1% do total tem a sua cirurgia feita. Os tratamentos, ou então os médicos, vou até perguntar para a Débora agora, realmente passam isso para o paciente de que a culpa é dele? Você sentiu isso também, Débora? Eu tenho um grupo no WhatsApp de 1.000 bariátricos. E esses 1.000 bariátricos são do SUS, particular, plano de saúde. E a gente vê bastante os casos de sobrar vaga no SUS. Um dos motivos é também porque é um processo muito mais longo, né? O paciente precisa ser muito mais persistente, porque às vezes você demora um ano para concluir todo um tratamento pelo SUS, né? Com consultas, exames, até o dia da cirurgia. No caso da cirurgia particular ou do plano de saúde, geralmente a gente em 2 meses, 3 meses a gente está operado, desde o começo do tratamento. Então é muito mais facilitador, né? Então essa adesão que dificulta muitas vezes, mas é necessário também, né? Essa preparação, que eu acredito que isso faz muita diferença. E ainda, principalmente no estado de São Paulo, que a cirurgia é aberta, faz com que as pessoas também tenham esse medo de fazer a cirurgia. Então eu vejo muito isso pelos depoimentos do grupo, que é um caso.
E em relação aos profissionais, a gente vê muito preconceito de outros profissionais da área, né? Endócrinos, que são contra a cirurgia bariátrica, psicólogos. Então, a pessoa às vezes chega com um trauma, chega com uma dor, chega com uma situação que provavelmente não conseguiu emagrecer de outra forma também, né? Ou conseguir chegar numa situação mais saudável de outra forma, né, Sim. Débora? Então, às vezes, ele vem com esse diagnóstico de um cirurgião bariátrico, mas ainda assim, quando ele se depara com um profissional que ele precisa de um laudo, então, para eu fazer a cirurgia bariátrica, eu preciso do laudo do psicólogo, eu preciso do laudo do endócrino, eu preciso do laudo de um nutricionista. Só que quando você vai acessar alguns profissionais, eles são contra a cirurgia bariátrica. Então, o que dificulta também a gente conseguir fazer a cirurgia. Então, assim, é um processo muito difícil. Isso tanto, principalmente pelo SUS, mas também pelo plano de saúde. Em média, doutor, quanto custa uma cirurgia bariátrica? Eu falo para a região nossa daqui, do interior de São Paulo, a gente tem variações da parte hospitalar em torno de 14, 15 mil reais até 25 mil reais, dependendo de hospital. E a parte médica varia muito, né, daí de equipe cirúrgica para equipe cirúrgica, mas é um valor não menos que 30, 40 mil reais. É o valor de uma cirurgia plástica, né? Exatamente. Mais ou menos, Sim. assim, uma média, pelo Sim. menos, né? E depois da cirurgia, a gente tem todo um investimento, realmente, com vitaminas, suplementação, que a gente E é um não... gasto considerável também, né? Então, muita gente fala assim, nossa, mas aí eu vou ter que gastar com vitamina pro resto da vida. Exato. Eu gastava com fast food antes. Eu gastava com hoje pizza você antes. escolhe gastar com a sua paralelo, saúde. Você começa, o SUS está errado, o particular tá correto, o privado. Quando a gente fala o SUS, a gente tem um excesso de critérios para a realização da cirurgia, muitas vezes por falta de condições financeiras do serviço. Então existem inúmeros critérios que vão acabando eliminando os pacientes para conseguir dar conta do que tem. A demanda é grande, por mais que falte vaga, essas coisas, mas a demanda é muito grande. E o que eles entendem, tanto no serviço público quanto no particular, no privado? A cirurgia bariátrica por si só ela é cara. Ela não é cara, né? Ela não é barata, ela é cara para o sistema, ela é cara para o sistema privado, para o sistema público. Só que muitos dos gestores eles não veem que a cirurgia se paga ao longo de poucos anos. Porque aquela pessoa que sofria vai deixar de ter outras doenças. Hipertensão, diabetes, um infarto, não sei o que lá na frente, ela se paga lá na frente. Mas o gestor está muito preocupado com agora. Então a base da nossa medicina, que é a medicina preventiva, infelizmente não funciona no Brasil. Ela é linda, maravilhosa. Da raiz, papel, né, doutor? mas ela não funciona. Então, não funciona desde a raiz, né? Exato. Então a gente tem que enxugar o gelo, né? Literalmente. E aí quando fala, vou fazer cirurgia bariátrica, mas ela é cara, o gestor não quer liberar esse material. Então são pouquíssimos serviços públicos no Brasil, a maior quantidade está em São Paulo, mas ainda são poucos, e cada vez, nos últimos 3 anos, nós tivemos o fechamento de vários serviços públicos para cirurgia bariátrica. Então as vagas do SUS diminuíram vertiginosamente nos últimos anos. Por quê? Porque ela é cara. Mas a gente tem um benefício lá na frente, e os estudos científicos mostram isso pra gente. Se a cirurgia ela é aberta, ela tem tantos anos que se paga, se a cirurgia é por vídeo, se a cirurgia ela para cirurgia metabólica, para curar diabetes, ela se paga em 2 anos, por exemplo. Entende? Mas... Bom, o senhor citou também aí um outro método, né, de emagrecimento, que são as canetas, né? A gente também conversava sobre isso. Também vou trazer uma outra informação aqui que todo mundo já deve ter acompanhado, saiu na mídia. Sim. A Anvisa determinou recentemente a retenção de receita para canetas emagrecedoras. Vou trazer aqui um trechinho de uma notícia sobre isso, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que determinou então a obrigatoriedade de retenção de receita médica para a venda desses medicamentos, como já é feito no caso de antibióticos, por exemplo. A gente vê, então, mais uma dificuldade para a venda dessas canetas. Porém, né, por outro lado, a gente vê também, observa tanto nas redes sociais quanto no nosso meio, né, conhecendo sempre alguém que já usou esse tipo de caneta, a facilidade da utilização. E aí, nesses casos, o senhor é a favor da determinação da Anvisa ou é contrário? Sou bem a favor, sim, da determinação para a retenção de receita. Mas não me entenda mal, não sou contra tratamento
clínico, medicamentoso da sobrepeso, da obesidade. A pessoa que me ouve falar isso pode pensar, não, ele é cirurgião bariátrico, ele quer operar todo mundo. Pelo contrário, hoje em dia, cada vez mais a gente está indo para um mundo muito similar ao da oncologia. A oncologia trabalha muito com cirurgia, mais quimioterapia, mais radioterapia, ou quimioterapia antes e cirurgia depois. E a gente está acabando muito com esse modelo tradicional e errado que a gente tem. Só para fazer um outro paralelo, a Débora falou, antigamente os pacientes não tinham acesso à informação, e eu vou fazer um advogado diabo aqui, os médicos não tinham todas as informações e o conhecimento que a gente tem hoje sobre a obesidade, sobre a cirurgia bariátrica. Então nós temos quase 30 anos de cirurgia bariátrica, mais ou menos, que a gente aprendeu muito. Então várias coisas que a gente achava que era normal, os pacientes falam, faz bariátrica, peidar fedido é normal. Não, não tem nada de normal disso. Se ficar com o intestino solto, diarreia, não tem nada de normal. Tudo isso tem controle, são efeitos colaterais sim da cirurgia. Então a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E não é diferente com o tratamento clínico, está cada vez mais tecnológico, evoluído e chegando novas drogas no mercado. Infelizmente, a alto custo, o que limita muito a adesão dos pacientes. O senhor percebe esse uso indeterminado das canetas também? Sim. Porque eu vou falar por mim aqui, depois a Débora, vou fazer essa pergunta para a Débora também. Sim. Eu conheço bastante gente que já usou. Exatamente. Não sei se precisando ou não, né? Não sou eu que faço essa avaliação, mas são pessoas que a gente olhando assim não imaginaria que precisaria. Tem muita gente usando que não precisaria usar e isso acaba atrapalhando também, né, doutor? Muito. Eu não vou dizer que essas pessoas não precisariam, porque hoje, por definição médica, ela é para o tratamento da obesidade. Elas vieram para o tratamento de diabetes e viu-se por alguns efeitos colaterais que ela funcionava muito bem na perda de peso. E sem efeito maléfico dos antidiabéticos, que é hipoglicemia, efeitos colaterais outros, náusea, vômito. Então, ela veio muito bem e acabou tendo outro uso. Então, não é errado a gente tratar a pessoa com sobrepeso, só que a definição por si só é para obesidade. O que eu não acho correto realmente é esse uso desenfreado. Eu sou muito a favor das canetinhas, porque elas são muito boas. A gente tem também as canetinhas na forma via oral, que é um remédio via oral, que é a mesma princípio ativo, só que tem via oral e tem as outras injetáveis, semanais, diversas funções diferentes. O problema é que as pessoas, por terem um acesso fácil, usam muitas vezes da maneira errada. E aí, por usar da maneira errada, atingem objetivos péssimos, ou resultados péssimos, e muitas vezes tem muitos efeitos colaterais indesejados, não esperados e complicações. E então a gente acaba tendo resultados péssimos do tratamento pelo uso errôneo. O ideal de toda medicação como essa, a gente começa com uma dose, vai progressivamente aumentando a dose, e quando for parar, que teoricamente, por tratamento da obesidade não tem indicação de parar, a obesidade é pro resto da vida, tá com uma pressão alta, tem que tomar remédio pro resto da vida. Mas quando optam por parar, por não ter condições financeiras, efeito colateral, diversas possibilidades, param abruptamente. E aí vem todo o efeito rebote, todos os problemas. Então eu não sou contra, eu sou muito a favor das medicações, principalmente como coadjuvante no meu tratamento, que é o cirúrgico. Eu uso muito nos pacientes pré-operatório, ou no pós-operatório, a gente não está atingindo meta, a gente entra com a medicação. São resultados maravilhosos. Mas, infelizmente, por exemplo, ela ficou muito conhecida, taxada como uma droga das socialites. Pelo alto custo, quem tem muito dinheiro tem uma facilidade de acesso e uso. A gente brinca muito até que antigamente quem tinha muito dinheiro tinha sobrepeso, era gordo, porque tinha dinheiro para comprar comida e poder comer. Hoje, na verdade, virou o contrário, né? Quem tem muito dinheiro tem mais condições de ser magro, porque todo que a gente quer, uma comida saudável, uma comida fitness, suplementação, droga para emagrecer, são muito caras. Então, esse uso indiscriminado é o problema. Eu não vejo com maus olhos o uso. Acho que estimulo, esse uso seria maravilhoso se a gente tivesse acesso para todo mundo. Mas tem que ser bem feito. Não dá pra gente sair usando de qualquer jeito na dose que a pessoa acha na telha, porque meu vizinho, meu tio usou, eu vou usar a mesma dose que ele usou. Não, vocês têm peso diferente, têm metabolismo diferente, tem tudo diferente. E para isso precisa ser individual. O tratamento, que eu gosto muito de falar com meus pacientes, para obesidade, para sobrepeso, seja cirúrgico, clínico, o tratamento ele é muito individualizado. Não dá para eu fazer a mesma coisa em todo mundo. Cada pessoa vai se beneficiar de um tratamento diferente dentro daquela proposta que nós temos. O que a Anvisa está dizendo aqui é procure um médico e o médico vai te orientar, como tudo, né? Eu não sei se a impressão de vocês é essa também, mas isso aqui deu bastante informação, como a Débora colocou, mas também
parece agora que todo mundo é especialista em tudo, né? E aí acaba se guiando pelas informações que a gente tem de forma fácil, né? E eu queria saber da Débora em relação ao uso das canetas, né? Conhece alguém que já usou de forma... Sempre. Conta pra gente, então, vai, Débora. Bom, eu não cheguei a fazer o uso das canetas, mas fiz o uso de medicamentos através de acompanhamento com endócrino antes da cirurgia bariátrica. E eu acredito que qualquer medicamento, canetas ou cirurgia bariátrica, todas as ferramentas possíveis são válidas no tratamento contra a obesidade, desde que se tenha acompanhamento, né, adequado. E que o que acontece muito, né, eu vejo hoje, todo o meu processo, a gente quer emagrecer a qualquer custo. Você quer ver resultado para ontem. E nessa ânsia, né, de você querer emagrecer, você querer olhar no espelho, as pessoas não têm paciência de viver o processo, seja através da medicação, da caneta ou da cirurgia bariátrica. Então, muita gente faz o uso e aí depois às vezes tem efeito rebote, porque não tem mudança de vida com rotina, não faz atividade física, continua se alimentando mal. Então, assim, nenhum medicamento, nenhuma caneta, nenhuma cirurgia bariátrica é capaz de manter um resultado a longo prazo se a pessoa não fizer mudanças significativas de vida, com estilo de vida tanto na alimentação quanto no exercício e principalmente cuidar da mente, né? Porque as pessoas comem emoções o tempo todo. Né? Se a pessoa está triste, ela come. Se ela está feliz, ela come. E come de forma errada, né? Não nutrindo o corpo. Ela come para poder aliviar a ansiedade muitas vezes. Então, todo mundo conhece alguém que fez a cirurgia bariátrica e engordou tudo de novo, porque não teve mudança de vida. Então, muitas vezes, uma ferramenta como uma caneta dessa que tem um investimento alto vai ser jogado fora, porque a pessoa vai usar, vai emagrecer e depois, como não tem uma continuidade no tratamento e não há uma mudança de vida, um autoconhecimento de entender que será em vão, né? Em vão todo o processo, seja financeiro, seja de perda de tempo. Eu vindo para cá hoje, no caminho, eu vim refletindo sobre isso, o quanto foi difícil para mim na pandemia, a gente usando 2, 3 máscaras para conseguir fazer exame, passar por todo o processo da cirurgia bariátrica no meio daquela loucura. Então eu colocava 2 máscaras, entrava num consultório para conseguir fazer um exame, com medo de pegar Covid, eu obesa. E eu falo assim, gente, eu trabalhava com eventos na época, eu fui a primeira a parar, a última a voltar, então assim, eu não tinha dinheiro para ficar vindo para cá. Então hoje, no caminho, eu me lembrei disso, eu valorizo cada... Foi uma tomada de decisão ali, né? Então eu vou fazer valer realmente tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e vou mudar de vida, e vou mostrar para as pessoas que a gente pode ter uma bariátrica meia maratonista, a gente pode ter uma bariátrica fazendo crossfit, a gente pode ter que isso não nos limita. A gente sim tem alguns cuidados e algumas alimentação, inclusive, que você já contou, mas dá para fazer. Mas dá para fazer como hoje em dia, assim, em alguns lugares que eu treino, eu pego mais peso que homem, né? Então, assim, eu aguento... Então, assim, o que determina é a musculação. Então, assim, por que o bariátrico fica com cara de doente? Ele faz a cirurgia bariátrica, emagrece através do procedimento, não faz uma musculação e perde toda a massa muscular dele. Automaticamente, ele fica sem energia, sem força, né? Se alimenta mal, vai viver passando mal. Então, talvez, se a pessoa não fizer realmente essa mudança de vida e um acompanhamento multidisciplinar, ela vai ter efeitos colaterais, tanto da caneta, que no caso ali ainda é provisório, enquanto ela estiver usando aquilo, mas a cirurgia bariátrica para o resto da vida. Doutor, em que momento a pessoa precisa procurar um especialista e entender que ela vai ter que mudar, senão o caminho não é bom? Em que momento? Eu sei que depende muito também, né, do psicológico, enfim, mas sinais do corpo que agora é o meu momento de procurar esse especialista. Acho que o principal ponto é se alguém levantou a lebre, se alguém cogitou para essa pessoa, falar assim, fulano, por que você não faz uma coisa, por que você não começa o tratamento para emagrecer? Ou se tem alguma complicação,
dessa doença. Por exemplo, tive uma trombose relacionada, tive uma dor torácica, estou com pressão alta. Ou o próprio paciente, a pessoa que não se sente bem e está aprisionada dentro de um corpo que ela sabe, ela sente que não é dela. Por N motivos. E que as pessoas acham sempre que a culpa do paciente que tem obesidade é dele. É um gordinho preguiçoso que não gosta de ir pra academia. Mas até eu não sei, posso estar falando besteira aqui, o senhor me corrija. A própria preguiça é por conta do combustível que está sendo colocado dentro do corpo, não é isso? É um ciclo vicioso, porque o paciente que sofre de obesidade, ele tem um metabolismo lá no pé. A gente consegue correlacionar com exames, a gente consegue mostrar para o paciente muitas vezes que essa pessoa de 30, 40 anos tem um metabolismo de paciente de 60, 70 anos. Ou seja, lá embaixo, porque é isso que a obesidade faz. Então, mas ela não tem força para reagir, né? Por isso que a culpa não pode ser levada. E quando tem aquela força, sai aquele ânimo extra, vai para academia, não tem resultado. É muito típico a gente ver as histórias, o paciente fala, nossa, eu emagreci 2, 3 quilos, eu comi uma coxinha e engordei 5 quilos. Aí eu faço dieta direitinho. E as pessoas acham, e eles sempre sofrem esse preconceito, porque fazem dieta direitinho, chegam no consultório meu, doutor, você pode não acreditar, mas eu como direitinho. Eu falei, eu sei que você come. Eu tenho certeza que eu, por exemplo, como muito mais que você e como mais errado que você. Só que eles já estão num ciclo de viver, sempre se sentir errados e tendo que dar desculpas, e pedindo desculpa pelo que ele faz, pelo ser dele, que o paciente já chega pedindo desculpa no consultório, querendo se justificar. Só que a gente sabe que muitas vezes não é a culpa dele, a maior parte das vezes. Não vou também falar assim, nossa, o paciente é um santo, não é isso. Existem, com certeza... Existem circunstâncias que levaram ele... Com certeza, ele passou... A genética influencia também, doutor? Hereditariedade, doenças psicológicas, uso de medicação, o nosso ambiente, nosso social que a gente vive, é um mundo que a gente chama de obesogênico. E a gente vive um mundo muito dicotômico, né? Quando a gente vê as redes sociais, a gente só vê modelos de homens, mulheres, fitness, bodybuildings e não sei o quê. E a gente tem hoje quase 50% da população mundial sofrendo de sobrepeso, e com as estimativas para daqui 10 anos no máximo, 70%, 80% da população no mundial tenha sobrepeso. Então o paciente com certeza ele teve alguma culpa nesse processo. Mas a gente não pode culpá-lo, só isso. Mas não é uma culpa querendo fazer, né? É algo que foi... E aí a genética conta também, o senhor acabou de colocar isso. O restante de energia que ainda sobra, você vai cuidar da casa, você vai trabalhar, você vai cuidar dos filhos. Então não sobra nada pra você, não tem como. Então assim, muita gente fala, falta de vergonha na cara, é por preguiça. Não, e não tem como. Assim, eu sentia muita dor de cabeça, muita dor. Eu vivia à base de remédio de dor de cabeça. O meu corpo já estava dando sinais que ele estava inflamado, o meu cérebro estava inflamado, eu vivia de mau humor, eu vivia estressada. Então, tinha sinais que eu não estava percebendo. O sinal da Débora, então, foi um mal-estar constante, quase que diário. Quase que diário. Então, assim, hoje eu sou muito mais alegre. Hoje em dia, eu dou risada de coisas bobas que antes eu olhava e falava assim, gente, do que você até o humor mudou, né? Muda tudo. Então, mas o seu cérebro também está inflamado, não só os órgãos, né? A gordura no fígado. Eu fiz o ultrassom recentemente essa semana de rotina, né? De 6 em 6 meses eu faço. E aí o médico falou assim, quanto tempo faz que você fez cirurgia bariátrica? Eu falei, já faz 3 anos e meio. Ele falou, o fígado tá zeradinho, hein? Nem parece. Então, assim, eu falei, não, mas eu... Olha o sorrisão. Você falou, já veio o sorrisão, né? Então, de orgulho mesmo, de falar assim, nossa, eu tô cuidando certinho da minha alimentação, eu tô me exercitando, porque eu quero ter essa qualidade de vida, eu quero que o meu corpo esteja saudável para responder aquilo que eu quero. Eu quero ter energia, eu quero ter fôlego, eu quero correr o quanto eu quiser e isso não ser mais uma limitação, sabe? Valeu a pena? Valeu a pena, com certeza. Tá aqui para contar, né? Com certeza. Não é fácil, não é o caminho mais fácil, não é milagre. Fazer a cirurgia bariátrica requer muita coragem e sacrifícios, sabe? Mas vale a pena, realmente, pra gente voltar a ter saúde. Débora, você virou criadora de conteúdo, não é à toa, depois de tudo que você passou, hoje dá exemplo, tanto de alimentação quanto da rotina de exercícios. Como que a pessoa faz para te encontrar na rede social, para encontrar um pouquinho aí do seu trabalho e do seu depoimento?
Meu nome é Débora Magalhães, vocês podem me encontrar no @DéboraBari. Eu tô lá todo dia compartilhando a minha rotina de treino, minha alimentação, a importância realmente dessa mudança de vida. O processo da cirurgia bariátrica, ele não é perfeito, ele é de altos e baixos, e nem todo dia a gente está motivado para ir treinar, nem todo dia a gente está motivado para comer saudável, mas eu acho que o importante é a gente ter constância, a gente não desistir e entender que por nossa saúde mesmo, pra gente ter qualidade de vida. Então, quem quiser me seguir lá e acompanhar todo o meu processo, em agosto eu vou correr uma meia maratona, se Deus quiser. Depois você vem contar pra gente. Com certeza. Vai dar certo. Doutor, e como que as pessoas fazem para te encontrar, para saber um pouquinho mais do seu trabalho? Quem sabe passar em consulta? Vai que esse programa inspirou alguém e a pessoa quer mudar de vida? Final, aquele empurrãozinho? Conta pra gente. Tem meu consultório privado, que é fácil achar pelo próprio consultório, Instituto Gastrovale, e no meu próprio site, Dr. Mariotto, e nas redes sociais, principalmente no Instagram. Facebook, não trabalho mais, mas Instagram, Dr. Mariotto. E lá no próprio Instagram, dou diversas informações sobre processo bariátrico, pré-operatório, pós-operatório, complicações, o que achar, dúvidas que as pessoas me mandam. Sempre eu que comando o meu Instagram, então todos os directs que me mandam, eu tiro as dúvidas, oriento. Lógico que eu não posso fazer consultas, né, pela rede social, mas eu oriento todos, respondo todos com muito carinho, com todo o amor. E além de tudo, lá eu também mostro depoimentos dos pacientes, o que acharam de coisas boas, coisas ruins que acontecem, entre outras coisas. Gente, eu quero agradecer. Obrigada pelo programa. Passou rapidinho, né? Nós que agradecemos. Rápido demais. Foi rapidinho, mas acho que a gente trouxe bastante informação para todo mundo. Sim. É um tema polêmico, mas é um tema importante, já que existe tanta gente com obesidade. Exatamente. E isso causa muitas mortes, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Exatamente. Agradecer, então, ao doutor. Obrigada, Débora, também. Obrigada também, doutor Rogério Mariotto, por ter participado aqui com a gente. Foi um prazer tê-los aqui comigo. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer foi todo meu. Então, a gente lembra que o ValeCast Saúde e Bem-Estar tem o apoio da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.